Olá, olá, meus caros alunos do primeiro ano da Mediação Tecnológica Rondônia. Um abração para todos vocês aí. E hoje a nossa aula aula 15.1. Olha só, a gente já está tão acelerados, né? Que já estamos na segunda unidade, na aula 15.1, olha só. E hoje nós vamos falar sobre os conteúdos simbólicos da vida humana, né? É um assunto bem interessante que vai falar um pouco sobre a questão cultural também, né? Que envolve exatamente essa nossa vida em sociedade, né? Então é muito importante a aula de hoje, traz coisas bem interessantes e ela tá bem interessante para vocês entenderem exatamente esse contexto dessa diversidade brasileira, né? Que talvez você já tenha se perguntado, por que o nosso país é tão diverso, né? Porque existe uma diversidade de pessoas, assim, de rostos, né? De cara, de cultura, né? Então, o que é isso, professora? E hoje, nessa aula, a gente vai trazer um pouco dessas diversidades brasileiras. Vamos, então, aqui para a agenda da nossa aula de hoje? Então, tá. A aula 15.1 vai tratar exatamente sobre conteúdos simbólicos da vida humana. Conteúdos simbólicos da vida humana. Então, nós vamos falar sobre sociedades e comunidades, a diferença entre sociedade e comunidade. Muitas vezes tem pessoas que acham até que é a mesma coisa, mas será que é mesmo? A gente vai ver aqui. Também sobre diversidade na cultura brasileira, é isso mesmo que eu falei na introdução da aula, vai falar sobre essa diversidade, esse caldeirão cultural brasileiro, né? Do nosso amado país. Também o conceito de alteridade, né? Nós vamos falar o que é isso, que palavra é essa, o que é alteridade. Também o conceito de etnia, eu vou trazer para vocês aqui o que significa a palavra que muitas vezes você escuta falar, mas não sabe, etnia. E preconceitos e discriminações também, que a gente convive muito com isso na nossa sociedade, né? E a gente vê também nas notícias, vez por outra sai sempre essas palavras, preconceitos e discriminações. Nós vamos entender exatamente na nossa aula de hoje. E não poderia começarmos de outra forma, mostrando exatamente, né, essa figurinha aqui, essa charge aqui, né, que fala umas cenas do cotidiano. Olha só. O menininho fala pro pai: "Tchau, pai, bom trabalho". Aí a mãe fala: "E cuidado para não ser preso por engano na volta". Olha só. Aqui a gente vê uma família de pessoas negras, né? E isso vai falar exatamente do último ponto da nossa aula, o preconceito e a discriminação. Então, só para começar a nossa aula hoje, a gente instiga trazendo essa tirinha e eu não poderia deixar passar e dar um spoiler para vocês de um nome de um filme que eu queria que vocês assistissem, que fala muito sobre essa cena aqui que a gente está vendo, que é o nome do filme O Ódio que você semeia. Olha só o nome do filme. Esse filme retrata uma cena até parecida com essa. Esse filme é de 2018. Quem puder assistir, né? Quem puder assistir, assista, tá? É bem interessante para a gente ver essas questões de preconceito e discriminação, tá? Então a gente vai falar disso ainda já mais para o finalzinho da aula, a gente retorna novamente para ver essas questões. Então, o primeiro assunto que a gente tem lá na nossa agenda da aula de hoje é falando sobre a diferença entre sociedade e comunidade. Ou será, professora, que é a mesma coisa? Vamos ver então. Então, o que é sociedade? Quando eu vou definir sociedade, eu digo que ela é uma coletividade organizada, estável, de pessoas que ocupam o mesmo território. Elas falam a mesma língua, compartilham a mesma cultura e são geridas por instituições políticas e sociais de maneira burocrática e formalizada. Por exemplo, eu posso dizer a sociedade
brasileira, né? Ela tem tudo isso aqui, uma língua, compartilhamos a mesma cultura, basicamente, né? Com algumas nuances de culturas que traz alguns recortes diferenciados, mas que são geridas por instituições políticas, sociais, de maneira burocrática e formalizada. E comunidade, portanto, ainda falando sobre sociedade, segundo Tones, esse autor, ele diz que nas sociedades, os membros, eles mantêm relações mais impessoais, né? Por exemplo, numa sociedade tão grande como a brasileira, né? A gente pensa que em alguns lugares que a gente vai, a gente mantém relações impessoais. Ou seja, eu vou num banco e eu chego lá, vou até ao caixa, onde tem uma pessoa que vai me dar o dinheiro do qual eu estou querendo fazer um saque, por exemplo. Então, é uma relação impessoal. Eu não converso com essa pessoa, eu não sei quem ela é, não sei onde mora, mas ela está apenas me prestando um serviço. Então, essas relações impessoais e superficiais e individuais, elas ocorrem muito nas sociedades grandes, né? E principalmente em sociedades onde são sociedades do comércio e a indústria, onde são as principais atividades econômicas. Então ocorrem muito essas relações impessoais e individuais. Portanto, a gente viu o que é sociedade. Agora a gente vai ver o que é comunidade, né? Geralmente, para definir comunidade, a gente pensa o seguinte, que é um grupo ou conjunto de pessoas, de grupos sociais que ocupam uma área relativamente pequena. Então já tem uma diferença aí de sociedade, geograficamente delimitada, né? Então num espaço de território menor, cujos membros estão ligados entre si por laços de sangue e mantêm a mesma herança cultural e histórica. Ou seja, digamos que aqui, você tem uma sociedade maior, né? Digamos que aqui é a sociedade brasileira, e dentro da sociedade brasileira nós temos diversas comunidades aqui, tá vendo? Várias comunidades. Essas comunidades geralmente são menores e elas estão reunidas por laços sanguíneos, e aqui a gente pode pensar em comunidades indígenas, né? Em comunidades ribeirinhas, né? Ribeirinhas, em comunidades de pescadores, né? Em comunidades indígenas, ribeirinhas, pescadores, quilombolas, né? Também que nós temos aqui no nosso estado. Então, isso é comunidade. São grupos menores que se reúnem, geralmente, todos se reúnem por laços sanguíneos, né? Então, tá aí a diferença entre sociedade e comunidade. Comunidade, ainda falando sobre, segundo este autor Tones, ele diz que elas seriam organizações nas quais predominam formas de vidas tradicionais. Então, nas comunidades, né, existe exatamente os laços afetivos, baseados em laços de parentesco. Os interesses dentro dessas comunidades, eles são geralmente o bem da comunidade, né? E são ligados às tradições que prevalecem sobre os interesses individuais. Portanto, sentimento de pertencimento mútuo, né? Então, tudo é pensado com base na comunidade. Então, geralmente, aqui a gente vê a diferença de sociedade, que as relações são mais impessoais. Aqui não. Aqui, geralmente, eles estão ligados por laços de afetividade, de parentesco. As pessoas se relacionam de modo pessoal nas comunidades e seu comportamento é pautado pelos hábitos e tradições. A forte coesão social, né? A forte ligação social. Nas comunidades se sobressai a tradição e a proximidade, na sociedade, o direito e o Estado. Novas formas de comunidade, então, hoje no mundo contemporâneo, no mundo moderníssimo que nós estamos, surgiram, né? Que são as comunidades, nesse nosso mundo contemporâneo, a ideia de comunidade, ela se expande, né? E diversifica-se enormemente.
impulsionada principalmente pela tecnologia, pela globalização. Então aqui, com essas novas formas de comunidade que nós estamos vendo, a internet, né? A internet e as redes sociais, olha só, a internet e as redes sociais, elas são exatamente, né? A internet e as redes sociais, elas são, permitiram a criação e a manutenção de laços que antes só seriam possíveis, não seriam possíveis por causa da distância. Então, por exemplo, eu me comunico com alguém que está lá no Japão, lá na China, sem precisar sair de casa. Olha só. Então, essas novas formas de comunidade, elas foram surgindo com esse mundo digital, né? Com essas tecnologias. Então, o que a partir daí a gente começou a fazer, né? Então, aqui ainda falando das comunidades, essas novas formas, a gente geralmente se aproxima aqui nas redes sociais, das comunidades de interesse. Então, por exemplo, eu tenho uma comunidade que eu participo que é de culinária. Então, tem pessoas de todo mundo ou de todo o Brasil, né? Então, eu não conheço essas pessoas fisicamente, mas eu tenho contato com ela nas redes sociais, né? De forma digital. Então, isso surgiu com esse mundo moderno, essas novas formas de comunidade, tá? Em uma sociedade, os indivíduos eles vão se aglutinando de forma impessoal, né? Enquanto que em uma comunidade, os integrantes possuem relações mais conectadas e próximas. A gente viu isso agora há pouco, né? A sociedade, por ser muito grande, geralmente a gente tem relações impessoais. Agora falando um pouco exatamente sobre essa diversidade na cultura brasileira, olha só. Quando a gente pensa em diversidade na cultura brasileira, a gente pensa nesse Brasilzão, né? Tão grande que é o nosso país, né? Essa diversidade, ela é muito ampla, desde o processo da nossa colonização em nosso país, né? Para além disso, é o fato de que não há um traço fenotípico no nosso país, né? Único, que caracteriza o povo brasileiro. Então, quando a gente pega, essa diversidade aqui, né? Que está em todo o nosso território brasileiro, a gente não tem um traço único. Então, não temos um traço único dentro da sociedade brasileira, né? Mas nós temos que nós chamamos de fenótipo, né? Fenótipo. Então, nós não temos um só traço brasileiro. Como assim, professora? Nós temos rostos muito diferentes um do outro, né? Então, quando eu pego a sociedade indiana, a sociedade japonesa, eu percebo que eles têm traços muito comuns um com o outro, né? E até a pessoa fala assim, um caminhão de japonês é tudo igual, né? Então, eles têm traços iguais, aquele olho puxadinho, né? Então, o cabelo lisinho. No Brasil, não, você encontra uma diversidade muito grande, exatamente por causa da nossa colonização, né? Então, por exemplo, o nosso país, ele foi um país basicamente composto por essas etnias, né? Pelo o nosso colonizador, né? Que foram os europeus que vieram aqui para o Brasil, né? E também pelo indígena que aqui já estava nas terras brasileiras, também pelo o negro que veio da África, né? E pelo mestiço, né? Então aqui a gente se depara, né, com essa miscigenação, que é um dos traços marcantes da sociedade brasileira. Olha só, ela se refere essa miscigenação à mistura entre diferentes grupos étnicos, né, do qual nós estamos nos referindo aqui, como indígenas, africanos e europeus. A diversidade no Brasil, então, ele possui nesse vasto território, esse aglomerado de pessoas tão diversas, onde os colonizadores europeus,
a população indígena e os escravos africanos foram os primeiros responsáveis pela disseminação cultural no Brasil. Então, quando você estuda história, isso remete, né, que você vai estudar a colonização brasileira, a colonização na América, né, e especificamente no Brasil, você vai se deparar exatamente com esse assunto, falando dessa vasta diversidade do qual é composto o nosso país, por causa dessa colonização, né, dos colonizadores europeus, dos indígenas que aqui já estavam e dos escravos que vieram da África, né? Então, no Brasil, essa diversidade, né, o processo da mestiçagem aqui, ele contribuiu para a diversidade da cultura brasileira, principalmente no que diz respeito aos nossos costumes, práticas, valores, entre outros aspectos, né? Trazendo aqui, vindo aqui para mim, olha só, quando a gente fala nessa questão da miscigenação brasileira, dessa mistura, né, do qual derivou na nossa diversidade cultural, né, a gente lembra exatamente desses costumes que foram agregados, né, que esse colonizador europeu, o indígena e o negro que veio da África, então essa mistura levou exatamente também a ter muita influência na nossa cultura brasileira. Então nós temos, né, e principalmente quando a gente remete à região norte, a gente tem comidas típicas, por exemplo, indígenas, né? Então a tapioca, né? Então nós temos a tapioca na folha da bananeira, né? E outros, a farinha e outros costumes indígenas que foram agregados, né? Também se fala muito da questão da feijoada, né? Que o carioca, por exemplo, gosta muito do feijão preto, né? Por causa da feijoada brasileira, né? Que foi trazida pelos negros, né? Que vieram da África. Então a gente percebe essas influências, né? Essas influências culturais que foram sendo atribuídas, né, em nossa cultura. E essa diversidade mostra exatamente a riqueza da nossa cultura brasileira. Olha só, né? Quando a gente trata sobre cultura, é bom sempre a gente lembrar que não existe, né, cultura melhor nem pior, inferior ou superior, mas existe as culturas. Então, falar de cultura é falar de pluralidade. Então, as culturas, elas são plurais, tá? Voltando aqui para o slide, né, para a gente ver aqui. Então, todos esses costumes, práticas, valores, entre outros aspectos, eles foram assimilados aqui, né, agregados exatamente à cultura brasileira. E agora o conceito de alteridade, né, professora? Então, o que é isso, né? O que é esse conceito de autoridade, né? O contato inicial dos portugueses com os indígenas, eles geraram aqui, principalmente, uma relação de estranhamento, né? Então, quando os colonizadores chegaram no nosso território, eles se depararam com os indígenas que aqui, com os povos originários que aqui já viviam. E eles eram muito diferentes, porque por sermos de um país tropical, né, a gente presume-se que ninguém vai estar cheio de roupa, né, roupa quente. E quando os europeus chegaram, eles chegaram com as roupas pesadas, capas, né, muito quentes. Então, quando eles se depararam com esses indígenas que andavam nus naquele período, eles estranharam, né? Então, houve um processo de estranhamento, tanto da parte dos indígenas com os europeus, quanto dos europeus com os indígenas, né? E houve aquele processo de curiosidade. Mas o problema maior aqui, né, quando a gente fala desse primeiro contato dos colonizadores com os povos originários, a gente fala num contato que foi etnocêntrico, né? Ou seja, o europeu,
acabou que o europeu acabou que discriminou, né? Ou gerou um preconceito dentro deles de achar que a cultura deles era superior e a dos nativos que aqui já estavam eram inferiores. Olha só, então a partir daí gerou o que a gente chama de etnocentrismo. Os europeus acreditavam que a cultura deles era o centro do mundo e que essa cultura e que as demais culturas, principalmente a do indígena, a dos povos originários, eles deveriam ser subjugados à cultura do europeu. E a partir daí gerou uma relação de poder, né? Então eu mando porque a minha cultura ela é melhor, né? O outro não tem cultura, é como se dissesse o outro não tem cultura, né? Então o conceito de autoridade vem exatamente aí. Ele parte do pressuposto de que todo indivíduo é interdependente dos demais, ou seja, nós precisamos uns dos outros, né? E de seu contexto social também. Então, isto é, o mundo individual só existe diante do contraste, das diferenças com o mundo do outro. Então, eu não posso olhar o mundo do outro como sendo inferior, né? Ou superior, mas eu preciso entender que existem as diferenças, os contrastes que se complementam no todo, no conjunto, tá? Aqui, né, para falar ainda em alteridade, a gente traz aqui uma foto, né, do filme Avatar, né, onde traz aqui uma frase do autor Derrida sobre onde ele diz a compreensão de si parte da compreensão do outro, né? O que tem a ver, então, esse filme aqui, Avatar, né? Então, esse filme é um filme de ficção científica, talvez vocês já tenham assistido, ou se tiverem curiosidade, é importante assistirem, até para a gente entender também esse processo de colonização. Quando eu falo no filme Avatar, esse filme é amplamente interpretado como uma crítica ao colonialismo e ao extrativismo desenfreado e ao extermínio de povos nativos. Foi exatamente o que aconteceu no Brasil, né? Então, especificamente, a gente fala da nossa colonização. Indígenas que foram amplamente exterminados, né? Porque se negaram a viver numa relação de poder desigual com o europeu. Então, a partir daí vem aquele conceito, o indígena é preguiçoso, não gosta de trabalhar, porque eles se negaram, né, exatamente a serem escravizados pelos colonizadores. Então, esse filme ele vai tratar exatamente, usar a ficção científica para abordar esse tema histórico e as atuais maneiras, né, alegóricas, onde mostra a narrativa reflete o padrão histórico de exploração e violência, né, impulsionados por interesses econômicos. Olha só. Então, assistam o filme, eu dei um spoiler aí sobre ele, assistam que é bem interessante para vocês entenderem, né? E agora a gente vem com o conceito de etnia e etnicidade. Quando você olha essa foto aí, o que te remete? Vou te dar 2 minutinhos aí. Pergunta aí para o colega o que ele vê aí nessa foto, né? As pessoas são diferentes? Elas estão vestidas diferentes, né? E a postura dela diante dessas fotos também são diferentes uma da outra? O que você percebe aí nessa foto? Então vamos ver aqui, né? Então aqui a gente percebe pessoas vestidas diferentes, né? Também são pessoas, tem tanto pessoas brancas quanto negras, né? Também tem pessoas com traços um pouco indianos e também asiáticos, né? Então a gente vê uma diversidade aí de etnias. Portanto, quando eu falo o que é etnia, então a etnia ela está diretamente associada à diversidade cultural. Olha só, é o conjunto de seres humanos que partilham diferentes aspectos culturais
que vão desde a linguagem, a religião, e são características sociais e culturais, portanto, são aprendidas e não inatas. Ou seja, ela está diretamente associada a essa diversidade cultural que eu aprendo em sociedade, não nasce comigo, por isso que não são inatas, mas eu apreendo vivendo em grupo, em sociedade, em comunidade, tá? O conceito de etnia, então, ele pode ser como sentimento de pertencer, ou seja, é o sentimento de pertencimento de um determinado grupo com o qual o indivíduo partilha a mesma língua, as tradições e o território. Então, por exemplo, eu moro numa comunidade quilombola. Então, por que eu moro numa comunidade quilombola? Eu me sinto, eu como ser humano, eu me sinto como se pertencesse de fato àquele lugar, ou eu me sinto ali um peixe fora d'água, né? Então, quando eu digo eu pertenço à comunidade quilombola, eu estou dizendo que eu tenho o meu sentimento de pertencimento, a minha identidade de pertencer àquele grupo, àquele lugar, àquela língua. Por exemplo, eu sou brasileira, eu falo português, eu visto tais roupas, eu tenho tais características, né? Então, isso tudo define o meu sentimento de identidade, de pertencimento à minha nação brasileira, tá? Então, a etnicidade, ela fornece, então, ao sujeito uma ligação direta com o passado por meio da ideia de continuidade. Então, etnia é uma coisa que nós vimos, agora a gente está vendo o que é etnicidade. Quando eu falei o que era etnia, eu estou dizendo do sentimento de pertencer a um determinado grupo, né? Onde eu partilho as minhas tradições, a minha cultura, né, dentro de um território. Já a etnicidade, né, são exatamente aquelas heranças culturais, né, as tradições que elas vão sendo passadas, né, de geração para geração. Então aqui a gente vê, né, exatamente essas tradições sendo passadas, por exemplo, como a música caribenha, ela tem uma influência muito grande dos negros, né, que vieram da África. Então a dança caribenha, ela tem essas influências. Então essa etnicidade, né, que leva exatamente essa relação de passado, mas que dá continuidade para as gerações futuras, né, de manter e perpetuar essas tradições. E agora a gente vai falar, né, exatamente de como nós começamos a aula, né, daquela chargezinha que eu mostrei sobre o pai indo trabalhar, né, lembram disso lá no início? E eu dei até o spoiler do filme que vocês assistissem, o filme O Ódio que Você Semeia, né? Então vai falar sobre agora preconceitos e discriminações, nos remetendo àquela primeira imagem que nós vimos da aula de hoje, né? Que é o pai se despedindo do filho e a mãe dizendo cuidado, né? Leva o documento ou alguma coisa assim para você não ser preso. Então, o que são preconceitos, né? Então, os preconceitos, eles são atitudes, geralmente são atitudes negativas e desfavoráveis contra uma pessoa, contra um grupo, contra um povo, contra uma cultura de diferentes, né? Ou cultura diferentes daquela que o manifesta. Então, quando a gente trata da palavra preconceito, aborda a palavra preconceito, fala em preconceito, a gente está falando de coisas negativas, desfavoráveis, né? Que geram, inclusive, danos, né, às pessoas, a um grupo, a uma comunidade, a uma sociedade. Então, as diferentes formas de preconceito podem levar a várias práticas de discriminação, sejam elas socioeconômicas, né? Ah, eu não quero me aproximar de quem é pobre, que eu não suporto pobre, né? Isso é um preconceito socioeconômico. De religião, eu não suporto, todo evangélico gosta muito de dinheiro, né? Ou todo católico, por exemplo, adora imagens.
ou o espírita veste branco. Então, estou dando, gente, exemplos dos quais muitas vezes a gente escuta dentro do nosso convívio, né? Das nossas relações sociais, a gente escuta esse tipo de coisa, né? Essas palavras que geram, inclusive são palavras que vêm imbuídas de muito ódio, né? De preconceitos, de fato, contra a orientação sexual, né? Ah, eu não suporto gays, né? Ah, eu não suporto, eu não quero nem aproximação, né? De gênero, né? Homem ou mulher, seja lá qual for, de idade, né? Ah, eu não vou empregar determinada pessoa porque ela já tá com 40 anos, já é um velho, ou 50 anos, né? Então, isso é preconceito que a gente chama etário, né? De idade, ou cultural, né? Então, quando a gente fala os nordestinos, todos os nordestinos são voltados para a mão de obra. Aqui no Rio de Janeiro, quem é pedreiro é nordestino, né? Então, o nordestino tem uma cultura atrasada. Eu digo isso porque eu já ouvi muito, né? E eu sou nordestina. Então, a gente vê muito essa questão cultural também, esses preconceitos dentro dessas relações culturais, de etnia, né, de nacionalidade, né? Então, essas diferentes formas de preconceito levam a práticas muito grandes de discriminação. Então, o que é discriminação, né? Então, discriminação é uma atitude ou tratamento diferenciado em relação ao outro, que geralmente essas atitudes e tratamentos, elas vêm carregadas, né, de muita raiva, né, e prejudica uma das partes envolvidas, né? Então, quando a gente age discriminando um povo, uma cultura, uma religião, né, a gente está exatamente agindo, né, prejudicando uma das partes, né, e geralmente é aquela parte que está sendo criticada. Então, discriminar é estabelecer algum tipo de distinção, de diferença, que generalizada, quando eu generalizo de forma, de maneira geral é isso, contra determinado grupo, né, quando eu digo assim, por exemplo, todo nordestino é burro, né? Eu estou generalizando, né, um povo, né, ou indivíduo, ou no convívio social. Isso pode levar à marginalização ou à exclusão, ou à estigmatização e ao isolamento social, né? Quantas vezes hoje, nesse mundo digital que vivemos, a gente vê exatamente essas relações, de ódio nas redes sociais, né? Esses preconceitos, essas discriminações nas redes sociais. Esses dias uma influencer teve que se explicar, inclusive, porque ela falou que tinha ido no Nordeste e comido uma comida horrível, que a comida de São Paulo era muito melhor, e começou a comparar, né? Colocando uma cultura como pior e a outra como melhor, né? Então isso faz com que haja discriminações, preconceitos. Então na internet isso tem sido palco, né? Muitas vezes de brigas entre grupos, entre estados, né? Essas brigas políticas que acabam que eles discriminam estados, discriminam culturas, discriminam povos, né? Então tem que ter muito cuidado com esses discursos de ódio disseminados nas redes sociais. O combate ao preconceito deve se dar por meio da educação e deve servir como parâmetro de compreensão do mundo e das diferenças. Então, tendo sempre como objetivo a afirmação da igualdade de direitos e deveres que todos, sem distinção, temos uns com os outros, independentemente de cor, de sexo, de gênero, orientação sexual, crença ou situação econômica, tá? Então, é importante a gente discutir essas questões, conversar, principalmente nesses espaços escolares, né? Como estamos fazendo agora, conversando com vocês, né? Na sala de aula é importante trazer esses debates para que essas diferenças, né? Essa compreensão do mundo e das diferenças, ela tem sempre como objetivo a igualdade, onde todos são iguais perante a lei, tá? E aqui a gente finaliza a nossa aula de hoje
E olha só quanta coisa interessante nós trouxemos, né? E ainda essa questão da discriminação, do preconceito, ele vale ainda muito debate. E a gente ainda vai falar muito sobre isso aqui, inclusive trazendo estatísticas, né? Porque quando a gente vai olhar as estatísticas no Brasil, a gente vê que os negros, principalmente, eles sofrem, né? São os que mais são mortos no Brasil, né? Então, isso a gente precisa discutir, a gente precisa trazer para os debates da sala de aula, tá bom? Então não vai parar por aqui, a gente ainda vai falar muito sobre esses assuntos. Eu espero vocês daqui a pouquinho para a aula de revisão. Tchau, tchau!